Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós vamos hoje iniciar um novo capítulo 44, intitulado Resposta Leal. Vamos solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Jesus amigo, graças te damos por essa oportunidade. É com alegria que nos reunimos para estudarmos esta obra. É com alegria que nos encontramos fraternamente neste lugar que tu nos permite, que tu nos prepara. E a alegria de sabermos amados e atendidos pela tua misericórdia que nos conduz a todos. Ajuda-nos a gravar essas lições que tantos precisamos e que elas sejam realmente um companheiro, uma luz, um guia para os nossos problemas no dia a dia, sabendo que são problemas passageiros, que são problemas educativos e que possamos, com teu auxílio, com a tua presença, com a tua lembrança constante em nós, superá-las e caminharmos juntos. Que assim seja. Que assim seja. Vamos nós então, 44, resposta leal. Você, meu amigo, no gesto de confiança excessiva, lembrando que o nome do livro é Lázaro Redivivo. Então, aqui é falando como se dissesse assim, os mortos estão voltando para falar. Então, quase sempre aqui ele está respondendo a indagações ou questionamentos de pessoas, ali talvez em torno de Chico Xavier, e ele, na condição de espírito, acaba respondendo. Aqui não será diferente. Aqui é um cidadão, uma pessoa que está passando por dificuldades e que procura, deve ter procurado o nosso Chico, pedindo que Humberto de Campos pudesse falar alguma coisa em relação a essas dores que ele está vivendo. Vamos lá conhecer? Ele já diz, você, meu amigo, no gesto de confiança excessiva, me pede orientação e comenta o labirinto a que chegou depois de muitas aspirações e fracassos no caminho da vida. Com gentileza, você acrescenta, abre aspas, se o irmão não puder fazê-lo, outro amigo poderá tomar-lhe o lugar. Preciso receber um conselho do plano invisível, fecha aspas. Entretanto, o mesmo receio que me assalta invade o coração de outros companheiros daqui, que, como eu, não se sentem à altura de fornecer diretrizes em caráter absoluto. Em verdade, habitamos o plano invisível aos olhos de vocês, que ainda permanecem na carne, mas não nos encontramos na esfera da sabedoria que tudo vê, né? Aquela ideia que nós temos que o fato de ser espírito sabe tudo. Olha a orientação que ele diz. Em verdade, habitamos o plano invisível aos olhos de vocês, que ainda permanecem na carne, mas, porém, entretanto, todavia, não nos encontramos na esfera da sabedoria que tudo vê. Então, nós sabemos que existe escala dos espíritos. E aqueles que tudo vê são espíritos já superiores, são espíritos já da primeira ordem. E, por serem da primeira ordem, eles aprenderam a não interferir no livre-arbítrio de ninguém. E aqui ele fala, um gesto de confiança excessiva. Confiança excessiva. Né? O que você... A escala do espírito que vai... Exatamente, Carlinha, muito bem, é exatamente isso. Quando ele fala, porque essa confiança excessiva, acreditar em tudo o que o Espírito fala, e detalhe, questionar, fazer pergunta de cunho pessoal e moral. Você não sabe quem é o Espírito que vai responder. Por isso é o que ele chama de uma
confiança excessiva. Dizia Oscar Wilde, escritor inglês, nascido em 1854, desencarnou em 1900, autor do famoso romance O Retrato de Dorian Gray. Então vamos ver o que ele vai falar do senhor Oscar. Que ministrando bons conselhos, geralmente damos a outrem aquilo de que a nossa vida mais necessita, né? Então, quando você dá um conselho, é o conselho que você está precisando, na verdade. É um vício velho da humanidade. Muitas vezes, na Terra, ouvi também dizer que os bons cobradores, habitualmente, são maus pagadores. A máxima faz-nos lembrar as pessoas férteis de advertências corretas ao próximo e necessitadas de orientação para si mesma. Olha só. À medida que crescemos em conhecimento superior, ilumina-se-nos o entendimento para as situações mais difíceis. É aí que descobrimos a realidade das posições evolutivas e começamos a enxergar as criaturas nos diferentes degraus de compreensão que conseguiram alcançar. Como poderia, pois, traçar-lhe caminhos particularizados à ação? Diz você, esposo preocupado de uma jovem doente, com quem se casou em segundas núpcias, e pai de 4 filhos rebeldes que ficaram sem mãe, que pretende vender a sua casa na cidade e transferir-se para o campo, atendendo às necessidades de saúde da companheira. E conta-me suas dificuldades com a ingênua confiança do irmão menor, que relaciona obstáculos e inibições diante do irmão mais velho, angustiado por não dispor de recursos para a solução necessária. Afirma você que se encontra desempregado há 2 anos, em virtude da perseguição de criaturas ingratas que lhe movem um processo humilhante por faltas que não cometeu. Você viu que a vida dele está calma, né? Ele é viúvo, foi para uma segunda núpcia, a atual esposa está doente, tem 4 filhos e parece que são tudo capetinha, né? Está 2 anos desempregado, ainda está respondendo a um processo, né? Uma perseguição, como ele coloca, né? Além disso, acha-se esgotado por vicissitudes diversas, cercado de credores exigentes que lhe pedem um resgate imediato de contas vultosas. Situação essa agravada por uma úlcera duodenal, confirmada por várias radiografias. Além de toda a encrenca, ainda está com uma úlcerazinha. No campo moral, segundo a relação de seus angustiosos pesares, sua luta não é menor, nem mais triste. Viúvo ainda jovem, com 4 crianças, das quais a maior conta, no momento, apenas 12 anos de idade. Viu-se forçado ao segundo matrimônio, porque seus parentes fugiram dos órfãos de mãe. Algum parente, alguma tia apareceu, deixa que eu ajudo? Ninguém. Considerando inoportuno o recurso às casas caridosas, em vista de suas noções dignas de pai responsável, você desposou uma jovem que o auxiliou durante 3 anos consecutivos, numa sala de costura do próprio lar, dividindo-se de muitos modos para atender aos seus interesses de homem de bem e às exigências dos seus filhos, conservando apenas o título de madrasta. Na faina, no trabalho árduo de cumprir obrigações pela tranquilidade da casa, a pobrezinha adoeceu gravemente, ameaçada pela tuberculose que lhe ronda o organismo. Coitada, trabalhou tanto. Imagina, costurava, passava, lavava, cuidava de 4 meninos encapetados. Aconselhou-lhe o médico o ar do campo, mas os seus graciosos rebentos, convertidos em pequeninas feras ingratas. Menina, esse menino não deve ser fácil não, viu?
Olha que o Humberto de Campos está dando bastante ênfase, vocês já prestaram atenção? Opõe-se à medida, os capetinhos não querem ir, atormentando-lhe o coração de pai afetuoso e sensível. E você pergunta, que farei? Vocês estão entendendo a história? A situação dele está complicada, não está? Está devendo Deus e o mundo, está desempregado há 2 anos, viúvo, está com a atual esposa, a esposa me adoece, os filhos são encapetados. Ela que está sustentando a casa com a costura e agora está doente. E ela adquiriu essa enfermidade por excesso de trabalho. O Humberto deixa isso bem claro. E diz Humberto, e você me pergunta o que farei? Então vamos ver o que Humberto vai nos falar. Comove-me o seu sofrimento, mas não me espanta o quadro de provações redentoras em que foi envolvido. Há criaturas, existem criaturas lutando com maiores obstáculos e vítimas de maiores tormentos. Ou seja, sempre tem alguém pior do que a história que estamos vivendo. E se responda a sua carta, minuciando o assunto, é que uma só particularidade de suas palavras me provocou enorme estupefação. Qual foi, Humberto? O seu propósito de suicídio. E ele falou nisso? Na carta falou, né? O que mais me espantou foi o seu propósito de suicídio. Porque nós que estamos estudando Memória de um Suicida, né? Jerônimo estava devendo Deus e o mundo. E aí a gente para pensar, o fato dele ter cometido suicídio aliviou as dívidas? Piorou. A família ficou... Então, ou seja, você sai e deixa a família toda nas dificuldades e nas lutas, é difícil. Isso é efetivamente doloroso e terrível. De todas as lutas abençoadas do momento, então quem fez o evangelho ontem vai entender muito bem nosso evangelho no lar, quando ele fala em luta abençoada. É o bem sofrer, né? Saber por que estou sofrendo e qual o propósito do sofrimento. O sofrimento, ele nos burila, para nos transformar em um verdadeiro diamante. Esse, meu amigo, a ideia do suicídio, é o único ponto negro de sua história. Desde os grandes profetas que precederam Cristo, sabemos que o tempo se modifica, da manhã até o crepúsculo, da noite até a alvorada. Então hoje está difícil, mas amanhã tudo pode melhorar. E o que nós não podemos é perder a esperança. Hoje não tem cura, amanhã pode ter. Da manhã até o crepúsculo, da noite até a alvorada. Cada dia tem seus berços e túmulos novos. Toda a paisagem de suas preocupações pode mudar-se num instante. Esse pensamento deve consolar o seu mundo íntimo, porque Deus não é Deus de imobilidade e indiferença. Deus não fica ali imóvel e nem indiferente. A vida move-se ao influxo de seu divino amor. Você, porém, pede-me orientação particularizada, definida. Que conclusões esperará porventura de nós? Não estamos aqui à frente de oráculos infalíveis, né? Oráculo, gente, era a resposta vinda de uma suposta divindade, que na verdade eram os espíritos, né? Em relação a uma questão pessoal, então se evocava os oráculos, buscavam. Não estamos aqui à frente de oráculos infalíveis. Permanecemos esforçando-nos igualmente por eliminar as consequências deploráveis que os nossos atos geraram no passado e trabalhando pela aquisição de valores substanciais para a vida infinita. E, como não disponho de outros conselheiros a não ser a lógica e o bom senso, ele é um espírito superior? Ele sabe, ele conhece toda a verdade? Não, ele vai dar conselho, vai, usando o quê? Lógica e bom senso. É isso que a gente diz, quando a gente está frente a um problema, frente a uma dificuldade, a gente tem que usar o bom senso e a lógica. Como
Como é que eu posso resolver isso? Dá para resolver? Eu tenho que fazer como? Tô com o meu cartão entupido, tá toda enrolada. Tu vai continuar comprando no cartão de crédito? O que o bom senso e a lógica diz? Quebra o cartão. Ah, mas eu vou passar necessidade. É melhor dificuldade do que você estar se fantasiando com um cartão que não existe. E cada vez isso vai aumentar mais. Então, para tudo na vida, a gente tem que parar e olhar e dizer qual é a solução, o que eu tenho que fazer. E algumas vezes vai doer, mas é necessário. Para resolver, é necessário. E é isso que nós temos que dizer, olha, eu vou usar o bom senso e a lógica. Vamos ver o bom senso de Humberto. Creio que para o seu caso com a justiça não deve esquecer a colaboração de um advogado eficiente. Não é verdade? Estou enrolado. Mas assim, como é que eu vou pagar? Mas preciso de um advogado. Não tem advogado público? Não tem advogado que atende pessoas? Né? Tem que correr atrás, vai ter que fazer alguma coisa. Parado, sentado, reclamando e chorando não resolve nada. Procura defensoria, mas tem que fazer alguma coisa. Você precisa primeiro de um advogado eficiente. Sem advogado é por processo humilhante. Por processo, exatamente, por processo humilhante. Aí diz, mas eu não tenho dinheiro para advogado, procura defensoria. Mas alguma coisa tem que ser feito. É buscar a solução, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, entendeu? A gente tem que ser muito prático, gente. E procure ajudar a sua companheira devotada, removendo-a para o campo, depois de ouvir um técnico agrícola sobre a compra de sua propriedade rural. Ele não vai vender a casa? Ou seja, os capetinhas querem que ele venda? Não, mas ele diz, venda a casa, compre, mas antes de comprar, consulte uma pessoa que entenda da terra. Vai comprar um sítio? E procure ajudar então sua companheira, removendo-a para o campo, depois de ouvir um técnico agrícola sobre a compra de sua propriedade rural. Para aliviar os seus desgostos de pai, adquira uma vara resistente que lhe faculte reajustar a educação doméstica dos meninos. Tá para ti? Psicopeia, conhece? Hoje não pode, né? Nessa época aqui que foi psicografado, hoje, meu Deus, tá mandando, Mas essa vara resistente, sem ir para violência nem psicopeia, é disciplinar. Sim. Você pode se disciplinar sem violência. Sem violência. Agora a gente... Agora a gente para e pensa assim. Eu, por um exemplo, apanhei de mamãe e de papai. Mas eles batiam, mas não era com violência. Parece uma coisa assim inusitada falar isso. Como é que você apanha sem violência? É diferente. A palmada que ela dava era corretiva. Ela não era carregada de ódio. E a gente nem sentia nenhuma revolta. Nem sentia. Não, a gente achava, inclusive, que ela estava certíssima em fazer aquilo. Mas qual era o propósito? Era a correção. Não era agressividade, não era violência. Ela não estava transferindo nenhum tipo de agressividade na palmada que ela dava. Era correção, era a palmada de amor. A gente pode parar e pensar assim, Deus não nos deixa sofrer as consequências das nossas atitudes? Deus muitas vezes não te faz nascer num processo de expiação para reparar o mal que tu fizeste? Isso é um ato de violência divina? Óbvio que não. Isso é um processo educacional. E muitas vezes é necessário. Então ele diz assim, também fui pai e tive muitas ilusões quanto a prováveis direitos das crianças. Olha aqui. É funesto, é sinistro, engano acreditar que a gente miúda deva governar a colmeia caseira. Primeiro que criança é muito inteligente. E ela sabe muito bem quando está manipulando os adultos. E se você não põe um limite, se transforma um adulto insuportável. Então, humildade se aprende na infância. É aprender a dizer não, é aprender a dar limites, é a dar responsabilidade dentro de casa. Eu me recordo que eu trabalhei numa loja há muito tempo e às vezes o cliente ia e levava os capetinhas dela, né?
E a gente, vamos colocar ali uma caixa de brinquedo, as crianças poderão ali ficar entretidas, enquanto a mãe está ali selecionando o que deseja. De todo aquele período que aquela caixa ficou ali, só uma criança, ao terminar de brincar, guardou tudo. Só uma criança fez isso. Não foi preciso a mãe mandar, porque ela já sabia que tinha que guardar. As demais, nem a criança, nem a mãe se apercebia. Eu vivi essa experiência, amo meu pai, amo minha mãe. Não carrego nenhum. Só mostrava o cinturão. A gente vê hoje um número muito maior de jovens e crianças com problemas psiquiátricos do que nós que apanhamos lá atrás. A gente não sabia nem o que era depressão. Já pararam para pensar nisso? Não, fulano tirar tudo de baixo porque o fulano vai derrubar tudo. Não, o fulano tem que aprender a conviver com aquilo ali. Precisa pôr limite para ele. Ele tem que aprender. Ele é um espírito, gente. É um ser humano reencarnado. Então, quantas vezes a gente não vê essa gentia miúda comandando toda uma casa? Antes do direito que receberá com o tempo, é preciso ensiná-la pelos processos cabíveis a cumprir as obrigações inadiáveis, ainda que semelhante atitude suscite a reprovação indébita de nossos melhores amigos. Então você imagina a madrasta fazendo todos os serviços, costurando e ainda tendo que tomar conta desses 4 capetinhos que fazem tudo que dá na cabeça. Para o Humberto de Campos estar colocando aqui, gente, essa turminha não deve ser fácil, não. E ao ponto ela adoeceu, gente. Ela pegou tuberculose. Sabe Deus se ela parava até para se alimentar direito. Um menino dá trabalho, imagina 4. E que não tem nenhum tipo de educação. Porque a mamãe em casa, fulano sacode a mesa, depois que terminava o almoço, fulano sacode o pano da mesa e varre o chão. Beltrano vai encher as garrafas, Cicrano vai lavar a louça. Tinha trabalho para todo mundo. Mamãe sabia administrar e dividir conforme o tamanho de cada um. Nossa, que eu enchi de garrafa. Na época não tinha esse bebedouro, né? A gente enchia as garrafas para devolver para dentro da geladeira, para ter água gelada. Se encontrar razoabilidade em minhas lembranças, faça isso e espere o futuro, sem descansar as mãos e sem esquecer que uma fisionomia alegre e otimista constitui um dos ângulos básicos no edifício do êxito. Olha, entretanto, se julga meus despretensiosos conceitos ineficientes e inadequados, proceda como melhor entender, certo de que você e eu somos filhos do mesmo Deus e ambos possuímos um bem celeste que é a liberdade. Cada um faz o que quer, use-a de acordo com o seu ponto de vista e aguarde os resultados, né? Eu terminando aqui a leitura, teve uma leitura no livro Missionário da Luz, que eu fiquei bem surpresa, porque quando a gente pega assim os livros de André, que ele vai falar em vale, em sombras, a gente sempre pensa assim, em espíritos muito perversos. Mas na obra Missionário da Luz relata o caso de uma mãe que ela teve 4 filhos, uma menina e 3 meninos. E ela foi aquela mãe super protetora, muito amorosa, muito isso, muito aquilo. Ela perdeu os 4 filhos. Nenhum só de farra, oba-oba, e por aí se vai, os 4. Inclusive os 4 desencarnaram antes dela. Excesso tem preço, bebida tem preço, sexo tem preço, adoeceram. E estava agora ela no mundo espiritual e os 4 filhos, os 3 meninos e a menina, estavam em vales sombrios. E ela sofrendo, já preparando uma nova reencarnação. Olha, o pai
exerceu a função, foi o provedor do lar. Não faltou nada. E ela titubeou na firmeza da educação que não teve. Foi uma educação permissiva. Então, próxima encarnação, vai casar e vai ter esses 4 filhos novamente. Os 3 meninos, olha só, 2 nascerão paralíticos e o outro, o terceiro, vai ser doente mental. E a menina também terá problemas. E ela vai ficar viúva bem jovem. Vai ser fácil essa reencarnação para ela? Não. Então, olha só o que a gente constrói para o nosso futuro. Por que viúva? Ela não soube valorizar o marido que teve. O marido arrumou, deu tudo. Está tudo redondo, ele fez a função dele. E ela não cumpriu sua função. Então, vai ficar agora sem marido, vai ficar viúva, que é para aprender a valorizar. Então, olha o processo educativo divino. E ela é um espírito bom. Só que com o filho, a gente tem que ter firmeza, senão... E não adianta, gente, você querer ter firmeza com o macho já de 19, 20 anos, com as meninas já de 20, 20, já foi. Agora é chorar o leite derramado, como dizia a manhã. O processo de educação é na infância. É isso que o Humberto de Campos está chamando aqui. A mais velha, se não me falha a memória, tem 12 anos aqui. A turma ainda é pequena, ainda dá para mudar. Mas para isso vai ter que fazer a linha dura. Senão... Até porque nós recebemos quem em casa? Espírito superior? Quem é que reencarna no planeta Terra? É espírito nobre? É só espírito enrolado, encrencado. Você já vê uma placa. Me ajude. Me ajude a me tornar um humano melhor. E aí a gente faz de conta que não está enxergando nada. Aí pronto. Era capeta, ficou agora capeta e meio, né? Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Aqui é um cidadão, uma pessoa que está passando por dificuldades e que deve ter procurado o nosso Chico, pedindo que Humberto de Campos pudesse falar alguma coisa em relação a essas dores que ele está vivendo. Aquela ideia que nós temos que o fato de ser espírito sabe tudo. Olha a orientação que ele diz. Em verdade, habitamos o plano invisível aos olhos de vocês, que ainda permanecem na carne, mas, porém, entretanto, todavia, não nos encontramos na esfera da sabedoria que tudo vê. Então, nós sabemos que existe escala dos espíritos, e aqueles que tudo vê são espíritos já superiores, são espíritos já da primeira ordem. E por serem da primeira ordem, eles aprenderam a não interferir no livre-arbítrio de ninguém. Acreditar em tudo o que espírito fala e detalhe. Questionar, fazer pergunta de cunho pessoal e moral. Você não sabe quem é o espírito que vai responder. Por isso é o que ele chama de uma confiança excessiva. Quando ele fala em luta abençoada, é o bem sofrer, né? Saber por que estou sofrendo e qual o propósito do sofrimento. O sofrimento, ele nos burila, para nos transformar em um verdadeiro diamante. Hoje está difícil, mas amanhã tudo pode melhorar. E o que nós não podemos é perder a esperança. Hoje não tem cura, amanhã pode ter. É isso que a gente diz. Quando a gente está frente a um problema, frente a uma dificuldade, a gente tem que usar o bom senso e a lógica. Como é que eu posso resolver isso? Dá para resolver? Eu tenho que fazer como? Então, para tudo na vida, a gente tem que parar e olhar e dizer qual é a solução, o que eu tenho que fazer. E algumas vezes vai doer, mas é necessário. Para resolver, é necessário. Parado, sentado, reclamando e chorando, não resolve nada.
Deus muitas vezes não te faz nascer num processo de expiação para reparar o mal que tu fizeste? Isso é um ato de violência divina? Óbvio que não. Isso é um processo educacional. E muitas vezes é necessário. Então, humildade se aprende na infância. É aprender a dizer não, é aprender a dar limites, é a dar responsabilidade dentro de casa. E não adianta, gente, você querer ter firmeza com o macho já de 19, 20 anos, com as meninas já de 20, 20, já foi. Agora é chorar o leite derramado, como dizia a manhã. O processo de educação é na infância. É isso que Humberto de Campos está chamando. Quem é que reencarna no planeta Terra? É espírito nobre? É só espírito enrolado, encrencado. Ou seja, já vê uma placa. Me ajude a me tornar um humano melhor. E aí a gente vai de conta que não está enxergando nada. Aí pronto. Era capeta, ficou agora capeta e meio, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes que mais uma vez conduziram o nosso trabalho. Graça te damos, Senhor.